Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, começando mais uma sequência de aulas, agora iniciando o terceiro bimestre. Hoje a aula tem esse título Força e Campo, Eletricidade e Magnetismo. A gente vai falar um pouco sobre o bimestre, sobre como está a organização das aulas, frequência, provas, atividades, etc., né? E também já vamos entrar no assunto de força e campo para discutir a junção entre eletricidade e magnetismo. Tá? Então espero que estejam bem, que tenham descansado um pouquinho nas férias, que as suas famílias estejam saudáveis e que a gente possa em breve estar todo mundo vacinado, né? Bom, então sobre o que a gente vai falar hoje? Os quatro pontos principais. Sobre a organização do terceiro bimestre, não vai diferir muito do primeiro e do segundo bimestres. Como serão organizadas as atividades para estudo e as atividades para avaliação, também não vai diferir. Como vai ser feito o registro de frequência, também parecido com o outro bimestre, mas sempre é bom lembrar, né? E aí a gente entra no assunto de força e campo, com foco na eletricidade e no magnetismo. Tentar fazer 2 vídeos de 15, 20 minutos, acho que são suficientes, tá? Bom, então como está organizado esse terceiro bimestre? Vale a pena lembrar aqui uma visão geral, né, do segundo ano de física. No primeiro bimestre a gente estudou os osciladores e as ondas. Vocês devem se lembrar aí com um pouquinho de esforço das variáveis físicas de osciladores, movimentos repetitivos, periódicos, período, frequência, amplitude, das ondas. Então velocidade de onda, comprimento de onda, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas gravitacionais, enfim. No segundo bimestre a gente explorou conceitos básicos de eletricidade, carga elétrica, corrente elétrica, tensão, potência, aparelhos eletrodomésticos, contas de luz. E agora no terceiro bimestre a gente vai explorar o eletromagnetismo e a ótica. Tá? A gente vai ver que essas eletricidade, magnetismo e ótica está tudo ali meio interligado. E por fim, daqui 2 meses a gente vai começar a estudar conceitos básicos também de astronomia, astrofísica, cosmologia. Perfeito? Então agora, especificamente do terceiro bimestre, vocês têm esse cronograma disponível lá no Moodle, não vou gastar muito tempo com ele aqui, tá? Mas serão 4 quinzenas, cada quinzena com uma aula teórica, com exercícios para estudo, e uma aula com atividade avaliativa e resolução de exercícios. Tá? Então toda semana aula teórica e na outra semana, cada quinzena, né, uma aula de exercícios. E assim a gente vai completar 4 quinzenas com esses temas aqui. Hoje, força e campo, eletricidade, magnetismo, cargas, forças, ímãs, ondas eletromagnéticas, tipos e variáveis físicas. Daqui 2 semanas, fenômenos ondulatórios e óticos, produção, propagação, absorção, reflexão, refração, difração e espalhamento. Depois, daqui 1 mês, ótica, luz e cores. E daqui 1 mês e 2 semanas, 1 mês e 15 dias, instrumentos ópticos, espelhos, lentes, filtros e laser. Também na última semana, ao mesmo tempo quase da atividade 4, quem eventualmente não atingir 6 ou perdeu alguma atividade, enfim, vai ter uma atividade de recuperação aqui para fazer na última semana do bimestre. Tá? Então parecido com os outros. Lembrando que esse cronograma está lá no Moodle para download. As aulas, como eu já disse, temas quinzenais. Então na primeira semana, videoaulas, PDF, exercícios para estudo, sempre às sextas-feiras. Na segunda semana, videoaulas com exercícios resolvidos e orientações sobre a atividade avaliativa e a atividade avaliativa, né? Atendimento online toda sexta, agora tem horário novo, tá? A gente precisou mudar algumas coisas para esse semestre, então tem um horário novo para atendimento. Tá lá também no Moodle, na parte de atendimento, e tá no grupo do WhatsApp também para quem acompanha por lá. O horário novo na descrição do grupo. Também vou enviar mensagem para todo mundo avisando, tá? Avaliações, novamente, como eu já disse, são 4 avaliações obrigatórias, R1, 2, 3 e 4, cada uma valendo 2,5 pontos. Média direta das 4 avaliações dá a nota do bimestre, tá? E uma atividade substitutiva de recuperação para quem não alcançou 6 ou perdeu alguma das atividades ao longo do semestre e não chegou em 6. Bom, a frequência.
frequência, novamente, será contabilizada a partir da realização das atividades avaliativas quinzenais. Fez a atividade? Vai ter frequência nas 2 semanas. Não fez a atividade, não entregou, ou entregou em branco, ou entregou copiada, com plágio, etc., será registrado falta nas 2 semanas. Tudo bem? Então, mesma lógica dos outros bimestres. Certo? Então vamos lá, passar dessas informações iniciais, vamos começar a discutir os assuntos desse terceiro bimestre. Então, força e campo, eletricidade e magnetismo. Então, perceba que tem um monte de conceito aqui, a gente já precisa tomar um pouco de cuidado com a leitura, não acelerar muito, tentem assistir esses vídeos com calma, né? Tem o conceito de força aparecendo aqui, tem o conceito de campo, que a gente vai tentar explorar melhor, e aí os temas de eletricidade e de magnetismo, que depois eles vão virar um tema só, eletromagnetismo. Bom, a gente precisa relembrar algumas coisas do ano passado, do primeiro ano especialmente, mas também de toda a física, né? Algumas coisas que a gente já aprendeu e já explorou em outros momentos da aprendizagem. Primeiro, quando a gente fala em forças, o que a gente está pensando, né? Já que o tema é força e campo, quando a gente está trabalhando com o conceito de forças, a gente não pode se esquecer que a gente está falando de interações. Não existe uma força que ocorre de um corpo para ele mesmo. Qualquer corpo físico ele pode fazer força em outro corpo. Ele tem que interagir com outro corpo físico. Ou qualquer força que você sente é advinda de outro corpo. Nunca uma força é do corpo para ele mesmo. Ou é um corpo fazendo força no outro, ou o outro fazendo força no um. E uma coisa importantíssima também é que sempre que um corpo faz uma força no outro, o outro faz no um também. Porque é uma interação entre 2 corpos. É um par de forças. Não existe força sozinha. É sempre um par de forças que atua em qualquer espaço físico na natureza. Bom, então o que dá pra gente lembrar? Forças são interações entre corpos materiais. Tá? Então, se eu tenho um corpo material, por exemplo, essa garrafinha, e um outro corpo material, esse celular, eu posso fazê-los interagir e um fazer força no outro, enquanto o outro faz força no um. Tá? Ou eu mesmo aqui, minha mão e o celular, ou minha mão e a garrafinha. Também são 2 corpos diferentes, mão e garrafa, mão e celular, interagindo por meio de forças. Tá? Então, sempre que vocês lembrarem de forças, lembrem de interações. As leis de Newton, que vocês estudaram no ano passado, elas fornecem uma interpretação para compreender essas interações. Então, graças às leis de Newton, a gente consegue compreender o que acontece com as forças em qualquer interação entre corpos materiais no nível humano. Tá? Falo no nível humano porque tem algumas diferenças entre o nível microscópico ou o nível macroscópico muito rápido, assim, de galáxias, velocidade da luz, tal. Aí as leis de Newton não funcionam muito bem. Mas no nível humano, no nível da vida humana comum, as leis de Newton explicam todas as possibilidades de interações e forças entre corpos materiais. Lembrando então das leis de Newton, primeira lei, também conhecida como lei da inércia: se a força resultante num corpo é 0, ou seja, se você somar todas as forças que estão atuando em um corpo e a soma der 0, a força resultante ser 0, então a velocidade desse corpo vai ficar constante. Se estava parado, vai continuar parado. Se estava em movimento, vai continuar em movimento com a mesma velocidade. Ou, outra forma de dizer, a variação da quantidade de movimento desse corpo é 0. Não varia a forma de movimento desse corpo. Tá? Perceba, importantíssimo. Não significa que o corpo está parado. Significa que se não tem força atuando nele como resultante, então ele vai continuar com a mesma velocidade que estava. Se estivesse parado, vai continuar parado. Se estiver andando, vai continuar andando. Segunda lei de Newton, que é também conhecida como o princípio da dinâmica. Se a força resultante num corpo não é 0, ou seja, se está sobrando força, então a variação da quantidade de movimento, a variação do movimento desse corpo, vai ser proporcional a essa força e ao tempo em que ela for aplicada, ao tempo que ficar sobrando essa força resultante. Uma outra forma também de escrever é que a força resultante é proporcional à massa e à aceleração do corpo.
Tá? Então, força resultante, massa vezes aceleração. Se não tem força resultante, não vai variar a velocidade, ou seja, não vai ter aceleração, não vai nem aumentar nem diminuir a velocidade. Agora, se tem força resultante, que é a segunda lei, então vai ter aceleração. Ou a velocidade vai aumentar, ou vai diminuir, ou vai mudar de direção. E a terceira lei de Newton, também conhecida como ação e reação, que se um corpo A faz uma força num corpo B, no mesmo instante, instantaneamente, concomitantemente, o corpo B faz uma força no corpo A, só que com sentido contrário. Tá? Então, o caso clássico é se você der uma cabeçada na parede, você vai fazer uma força na parede e ela vai fazer uma força com o mesmo valor, igual, só que no sentido contrário na sua cabeça, e vai criar um galo, na melhor das hipóteses. Tudo bem? Então lembramos aí dos conceitos de forças. E aí agora vamos relacionar força com campo, para a gente entender então agora outro conceito, que é o conceito de campo. Força gravitacional, por exemplo, que é uma que a gente usa no dia a dia mais perceptivelmente. As outras a gente também usa 100% do tempo, mas a gente não dá tanta atenção. Então a força gravitacional é uma força de atração entre corpos com massa. Então todo corpo que tem massa sente uma força de atração gravitacional. Eu, por exemplo, tenho massa de uns 80 quilos. Eu acho que eu estou com mais nessa pandemia, devo estar com uns 90 quilos já. A gente ficando em casa sem fazer quase exercícios, né? Eu tenho uma massa então de uns 90 quilos e o planeta Terra tem uma massa de bilhões de quilos. Eu e o planeta Terra sentimos uma força de atração gravitacional e por isso que eu fico grudado no planeta. Eu posso até tentar escapar do chão dando um pulo para o alto. Eu dou um pulo para o alto, mas aí eu caio de novo e grudo de novo no planeta. Essa tampinha aqui, se eu soltar ela, ela vai cair e vai grudar no planeta também. O planeta tem muita massa, então a gente sente muito a atração gravitacional entre nós e o planeta, ou entre a tampinha e o planeta, entre o celular e o planeta. Qualquer dessas coisas materiais que eu soltar aqui vai cair e grudar no planeta. Tudo bem? Então essa é uma força de atração gravitacional. Só que existe também a força elétrica, como a gente viu no bimestre passado, que as cargas elétricas têm carga positiva, carga negativa. Então aí você pode ter força de atração ou de repulsão, dependendo dos corpos, se são corpos com carga positiva ou negativa, né? Cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Coloquei aqui um exemplo da latinha do canudo, para quem já viu, não vou fazer aqui agora. Ou de você atritar o pente no cabelo e atrair papelzinho, ou atritar a bexiga no corpo e grudar na parede. Tem vários exemplos que a gente faz em sala de aula, em que você deixa um corpo com mais carga positiva, outro com mais carga negativa, e ocorre uma atração devido à força elétrica. Tá? É uma outra natureza de força de interação na matéria, né? E uma outra força também ocorrente na natureza, a força magnética, também a atração e repulsão entre os polos norte e sul de corpos magnéticos ou de corpos magnetizados. Tá? Então também todo corpo magnetizado, seja um ímã, seja um metal que foi magnetizado, ferroso, né? Ele vai ter um polo norte e um polo sul, e se você tentar unir dois polos norte vai haver repulsão, se você tentar unir um polo norte e um polo sul, polos diferentes, vai ter atração. Tá? Repararam que na força gravitacional não tem repulsão? Por enquanto, a gente ainda está estudando, comunidade física, ainda está estudando massas ou antimatéria, antimassa, enfim, que se repele gravitacionalmente. A gente ainda não tem dados muito concretos sobre isso. Bom, então o que é esse campo de forças, né? Talvez a melhor forma de definir, eu tentei resumir aqui de uma maneira bem curta. O que é o campo de forças? É uma região no espaço deformada fisicamente. Bom, vamos lá, eu ia dar um exemplo agora, eu dou daqui a pouco. Campo gravitacional, por exemplo. Campo gravitacional é uma região no espaço, então tem aqui o espaço físico,
é uma região no espaço que foi deformada por uma massa, onde outra massa, então reparem, outra massa, dois corpos pelo menos, se presente, interage por ação e reação com a primeira. No caso do campo gravitacional, ele pode gerar uma força de atração entre massas. Então, de novo, eu comentei aqui, né? Se eu solto essa tampinha, ela vai, cai e gruda na Terra. Ela tem uma atração com o planeta maior do que uma atração por mim, porque o planeta tem muito mais massa. Se a gente tirasse o planeta daqui, eu soltasse essa tampinha, ela grudaria em mim. Ia ter uma atração gravitacional comigo. Como o planeta tem muito mais massa aqui, quando eu solto, ela gruda com o planeta, né? Como que essa tampinha aqui em cima sabe que o planeta está aqui embaixo? Planeta Terra, né? Porque quando eu solto ela, ela vai lá e gruda lá sempre. Eu posso soltar aqui 10 vezes, 100 vezes, ela sempre vai percorrer o mesmo caminho. Como que ela sabe que o planeta está lá embaixo? A questão é justamente o campo. Tá? Então a gente diz que o planeta, por ter característica de massa, deformou uma região no espaço. Então ele criou uma deformação gravitacional no espaço. A gente não enxerga com os nossos olhos. Mas outra massa, se colocada nessa região do espaço, vai interagir e vai sentir uma força de atração. No caso do campo elétrico, bem parecido, só que agora é uma região do espaço que foi deformada por uma carga elétrica. Então os corpos que têm carga elétrica têm a capacidade de deformar o espaço de forma elétrica. E aí, se eu colocar outra carga nesse espaço, ela vai interagir com a primeira e vai sentir uma força de atração ou repulsão. Tá? Então, para quem já fez esse experimento de atritar o pente no cabelo ou uma caneta no cabelo para atrair papeizinhos de papel picado, quando você atrita a caneta no cabelo, você está arrancando o elétron do cabelo ou arrancando o elétron da caneta e está deixando ela com mais carga positiva ou com mais carga negativa. Então, se ela está carregada eletricamente, ela está com carga em excesso, positiva ou negativa, ela altera o espaço em volta dela eletricamente. E se você colocar outra coisa naquele espaço, por exemplo, um pedacinho de papel ali picado, ele sente esse campo e percebe que a outra carga está por ali e a interage, seja por atração ou por repulsão, se forem cargas iguais ou diferentes, né? E no caso do campo magnético, muito parecido, é uma região deformada no espaço por um ímã ou por outro material magnetizado. E aí, se você coloca um outro material magnetizado ali naquela região, vai haver uma interação também de atração ou de repulsão. Tudo bem, então reparem, o que é força? Interação entre dois corpos. Como que dois corpos percebem um que o outro está lá? Por meio do campo, que é uma região do espaço deformada pelas massas, pelas cargas e pelos ímãs. Certo? Até valeria a pena fazer uma pausa aqui, porque isso é um conceito muito importante. Tá? Então, resumindo, essa questão de campos e forças, para a gente poder depois avançar para outro assunto. Se um corpo material tem uma característica de massa, ele é sensível a um corpo não material, que é o campo gravitacional. Ele gera um campo gravitacional e sente campo gravitacional de outra massa. Se um corpo tem característica de carga, ele gera um campo elétrico em volta dele e sente o campo elétrico de outra carga. Se um corpo tem característica de ímã, se um corpo é magnético, ele vai sentir um campo magnético de outro ímã ou vai gerar o seu próprio campo magnético para que outro ímã sinta. Dá para a gente representar no espaço de uma maneira simbólica. Então, por exemplo, campo gravitacional G gera uma força gravitacional peso em massas m, por exemplo. No caso aqui da Terra, se eu pego, por exemplo, o planeta Terra, ele é um grande ímã. Mas aqui a gente está olhando para a atração gravitacional por ele ter muita massa. Então esse corpo aqui com massa gera em volta dele uma deformação no espaço do tipo gravitacional, que se eu colocar outra massa nessa região, ela vai sentir esse campo e vai ser atraída. Tá? Então é o que a gente faz aqui quando eu pego essa tampinha. Essa tampinha, ela também tem uma massa de alguns gramas e também tem um campinho gravitacional aqui em volta dela. Só que é muito pequenininho perto do campo gravitacional do planeta.
mas ela sente o campo do planeta, o planeta sente o campo dela e os dois se atraem, né? Eu também tenho um campo gravitacional aqui em volta porque eu tenho 90 kg de massa, então eu também tenho um campo gravitacional em volta de mim. Mas a tampinha sente o meu campo gravitacional? Sente, mas sente um campo da Terra muito maior do que o meu, e aí ela nem se compara com o meu, são bilhões de quilogramas no planeta. Então ela acaba sendo atraída mais para o planeta do que para mim, né? Atração massa-massa. Perfeito? Linhas de campo aberta, porque a gente só entende ainda como atração. Não entendemos como repulsão. Então todas as linhas de campo são abertas, vão para o infinito. Tá? Não acaba num limite, elas vão para o infinito. No caso do campo elétrico. Campo elétrico a gente tem cargas positivas ou negativas. Representação é igual, linhas de campo aberta, para cada carga. Só que se eu coloco aqui duas cargas, por exemplo, positivas, há uma repulsão, as linhas de campo ficam torcidas e as cargas não se atraem. Você não consegue aproximar essas cargas porque elas se repelem. Se for duas cargas positivas ou duas negativas. Se for uma carga positiva e uma negativa, essas linhas de campo se unem e aí você tem uma atração e as cargas vão se grudar, tá? Como os papeizinhos na caneta ou a bexiga na parede ou vários outros exemplos que a gente pode fazer. Lembra que para massa a gente usa M, para carga a gente usa Q, tá? São características diferentes. Campo elétrico a gente usa E e força elétrica FE. No caso do campo magnético, aqui tem uma diferença bastante importante para a gente entender a sequência das aulas. As linhas de campo magnético são fechadas. Elas saem do próprio ímã e voltam para o próprio ímã, diferente das linhas de campo elétrico e gravitacional, que saem da carga e vão para o infinito, ou saem das massas e vão para o infinito. Os ímãs têm linhas fechadas. Tá? Então, um campo magnético, chamando aqui de B. Campo magnético gera uma força magnética, F, em polos de ímãs. Então, por exemplo, se eu tiver um ímã pequenininho aqui, uma bússola, e um ímã grandão que é a Terra, existe uma força aqui que essa bússola vai se alinhar com essas linhas de campo fechadas aqui da Terra. Tá? Atração, se for norte-sul, ou repulsão, se for norte-norte ou sul-sul. Tudo bem? Então aqui você tem, ó, um detalhe curioso. Na bússola, o polo norte fica orientado seguindo as linhas de campo da Terra que vem aqui para a região norte do planeta. Só que essa região norte do planeta é a região sul magnética do planeta, porque a atração é norte-sul, né? Então, prestem atenção que o polo sul magnético do planeta está localizado na região do polo norte geográfico e vice-versa. Tá? Deixei 2 vídeos lá para vocês no Moodle, na parte de materiais complementares, para vocês observarem essas linhas de campo magnética com limalha de ferro, com pó de ferro, com bússolazinhas pequenininhas e um ímã maior, tá? Então assistam lá para compreender melhor essa questão. Bom, antes de voltar nas questões, vou fazer uma pausa no vídeo para não ficar muito grande.